A ressurreição de Jesus é um momento crucial na fé cristã. Simboliza esperança, renovação e vida eterna. Os encontros que Jesus teve com seus discípulos após sua ressurreição são repletos de emoção e admiração. Esses momentos são experiências espirituais que continuam a inspirar crentes em todo o mundo. Exploraremos as cenas dramáticas e inspiradoras da ressurreição de Jesus. Começaremos com a jornada para Emaús, a dúvida de Tomé e a ascensão. Cada cena reflete a fé e as dúvidas dos discípulos. A ressurreição de Jesus traz uma mensagem de esperança e fé que ressoa até hoje. 2 discípulos estavam caminhando para um vilarejo chamado Emaús. Ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam imersos em uma conversa, discutindo tudo o que havia acontecido. Seus corações estavam pesados de tristeza e confusão. Os eventos da crucificação ainda estavam frescos em suas mentes. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que redimiria Israel. Mas agora ele havia partido. De repente, um estranho se juntou a eles em sua jornada. Por acaso você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Que coisas? Eles explicaram sobre Jesus de Nazaré, sua crucificação e o túmulo vazio. Os 2 discípulos estavam absortos nas palavras do estranho. Suas explicações trouxeram clareza à sua confusão. Ele falava com autoridade, como se realmente entendesse as Escrituras. Os discípulos ficaram maravilhados com a maneira como o estranho dava sentido a tudo o que havia acontecido. Eles sentiram uma sensação de paz e iluminação ao ouvi-lo. Ao se aproximarem do vilarejo de Emaús, o estranho agiu como se fosse mais longe, mas os discípulos insistiram com ele. Fique conosco, pois a noite se aproxima e o dia já está quase no fim. Então ele entrou para ficar com eles. Os discípulos sentiram uma conexão com este estranho. Suas palavras tocaram seus corações profundamente. Eles queriam ouvir mais dele. Eles se sentaram juntos para uma refeição. O estranho pegou o pão, deu graças, partiu-o e começou a dar a eles. Naquele momento, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Era Jesus. Mas, tão repentinamente quanto o reconheceram, ele desapareceu de suas vistas. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? No cenáculo, os discípulos estavam reunidos. As portas estavam trancadas por medo dos líderes judeus. Eles estavam discutindo os eventos dos últimos dias. A sala estava cheia de uma mistura de esperança e incerteza. Alguns tinham visto o túmulo vazio. Outros tinham ouvido os relatos das aparições de Jesus, mas a dúvida permanecia em seus corações. De repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Os discípulos ficaram assustados e apavorados, pensando ter visto um fantasma. Jesus os tranquilizou. Por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele mostrou a eles suas mãos e pés. Os discípulos ficaram cheios de alegria e espanto. Eles mal podiam acreditar. Jesus estava vivo, ali mesmo com eles. Tendes aqui algo para comer? Os discípulos ficaram muito felizes em ver Jesus. Seus medos se transformaram em fé. Eles ouviram atentamente enquanto Jesus falava. Lembrai-vos do que vos ensinei antes da minha morte. As profecias foram cumpridas. Seus corações se encheram de um renovado senso de propósito e missão. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Este foi um momento poderoso. Eles deveriam ser suas testemunhas, compartilhando a mensagem de perdão e salvação. Mas Tomé, um dos 12, não estava conosco quando Jesus veio. Nós vimos o Senhor. Mas Tomé estava cético. Se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, não acreditarei. Uma semana depois, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. Põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos.
Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. A dúvida de Tomé foi um momento significativo. Destacou a luta humana entre a fé e o ceticismo. Sua necessidade de evidência física era um reflexo de sua turbulência interior. Os outros discípulos tinham visto Jesus e acreditado, mas Tomé precisava ver e tocar para superar sua dúvida. Põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. A resposta de Jesus a Tomé foi compassiva. Ele entendeu a necessidade de Tomé por provas. Ao convidar Tomé a tocar suas feridas, Jesus forneceu a evidência de que Tomé precisava. Meu Senhor e meu Deus. A declaração de Tomé foi uma profunda declaração de fé. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta mensagem foi uma garantia para todos que vieram a crer em Jesus sem vê-lo fisicamente. A recém-descoberta fé de Tomé foi um ponto de virada. Sua experiência mostrou aos outros discípulos o poder da ressurreição de Jesus. Reforçou a verdade da vitória de Jesus sobre a morte. Eu toquei o Senhor ressuscitado. Minhas dúvidas se foram. Minha fé agora era inabalável. Os discípulos continuaram a se reunir, compartilhando suas experiências e refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Eles estavam cheios de um senso de missão. Eles entenderam que deveriam continuar o trabalho de Jesus. Eles deveriam espalhar a mensagem de sua ressurreição e a promessa da vida eterna. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Grande Comissão foi um momento crucial. A Grande Comissão foi o ápice dos meus ensinamentos e o início da missão dos discípulos. Eles deveriam ser minhas testemunhas, espalhando minha mensagem a todas as nações. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam prontos para assumir o desafio. Eles entenderam a importância de sua missão. Eles deveriam levar a mensagem de salvação até os confins da terra. Sua fé era sua força e seu amor por Jesus era sua motivação. Eles começaram seu trabalho em Jerusalém, pregando e ensinando. Eles batizaram novos crentes e formaram comunidades de fé. Sua mensagem se espalhou rapidamente, alcançando pessoas de todas as esferas da vida. Os discípulos foram incansáveis em seus esforços, impulsionados por sua convicção e pelo poder do Espírito Santo. A Grande Comissão não era apenas uma tarefa, era um modo de vida. A cena final do tempo de Jesus na terra foi a Ascensão. Os discípulos se reuniram em uma montanha na Galileia. Jesus apareceu a eles uma última vez. Ele falou com eles, dando-lhes palavras finais de encorajamento e instrução. Então Jesus os abençoou, erguendo as mãos. E aconteceu que, enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Os discípulos observavam com admiração enquanto ele ascendia. Este momento foi alegre e solene. Eles estavam cheios de um sentimento de perda, mas também de esperança e propósito. Os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria. Eles permaneciam continuamente no templo, louvando a Deus. Eles sabiam que Jesus estava com eles em espírito. Eles sentiram sua presença e orientação. A ascensão marcou o início de sua jornada, uma jornada que mudaria o mundo para sempre. A ressurreição de Jesus e seus encontros com os discípulos são momentos profundos na história cristã. Esses eventos são repletos de drama, emoção e um profundo senso de propósito. Eles não são apenas eventos históricos, mas experiências espirituais que continuam a inspirar os crentes hoje. Através da jornada para Emaús, a aparição aos discípulos, a dúvida de Tomé e a Grande Comissão e Ascensão, vemos o poder transformador da ressurreição de Jesus. Esses momentos destacam os temas da fé, da dúvida e da missão de espalhar as boas novas.
Eles nos lembram da esperança e salvação que a ressurreição de Jesus traz. Ao refletirmos sobre esses eventos, somos lembrados da importância da fé e do poder da mensagem de Jesus. A ressurreição é uma prova do amor de Deus e da promessa da vida eterna. É uma mensagem que continua a ressoar com pessoas ao redor do mundo, oferecendo esperança e inspiração. A jornada dos discípulos da dúvida à fé é um exemplo poderoso para todos os crentes, lembrando-nos de que, com fé, todas as coisas são possíveis.